Oi, Lúcia, como vai? Oscar, Binardi, bem-vindos, boa noite a todos, como vamos? Vamos chegando. Quem não entrou, entra. Quem ainda quer entrar, dá tempo. Vamos lá, vamos entrar. Vamos aproveitar. Vamos chegando, só estou acertando as configurações aqui e vamos entrar. É um instantinho só, pessoal. Já vamos começar a nossa live. Bem-vindo, João, como vai? Vamos chegando. Quem não entrou, entre. Quem não pediu, pida. Enquanto vocês vão entrando, eu vou, como sempre, explicando. Esse aqui era o Era Uma Vez, o lugar de contar histórias da gastronomia para gente adulta. Oi, Milton, como vai? E como que a gente trabalha? Nós vamos ter a live hoje sobre padocas, as padarias da nossa cidade. Terminada a live, vou publicar os ingredientes e utensílios que vocês vão precisar para o Nós na Cozinha de domingo, que vai estar ótimo, excelente. Oi, Gregório, como vai? Vamos fazer um breakfast inglês dentro de um pãozinho, uma canoa inglesa e um chocolate gelado delicioso, vocês vão adorar. Domingo, 11h30, Nós na Cozinha. E toda quarta, o Era Uma Vez aqui com as nossas histórias, como sempre, certo, pessoal? A qualquer momento, www.brenolerner.com.br. Vocês podem entrar no meu portal, onde, por exemplo, eu vou publicar as receitas que eu vou citar aqui hoje, todas elas estarão lá. Você, além disso, tem o meu blog com histórias e causos interessantíssimos, o podcast com historinhas de 4 minutos deliciosas, o canal do YouTube, Papo de Cozinha, com receitas ótimas. Oi, Alho Cozinha, bem-vinda! Vamos chegando, vamos entrando. Quem não entrou, vamos entrar. Silvia, como vai? Bem-vinda! Um prazer tê-la aqui. Hoje nós estamos com um papo pesadíssimo, é coisa para burro que eu tenho para contar para vocês. Então, temos que ir meio rapidinho, porque tem coisas. Se eu esquecer ou não puder saudar alguém que entrou, não fiquem bravos comigo, porque o dia está carregado. Olá, Porto Crumbs, nosso amigo de Portugal, bem-vindo. Vamos falar de padarias hoje. E é claro, o grosso das padarias da cidade de São Paulo, em dado momento, eram de descendentes portugueses. Mas vamos lá, vamos começar. Para a gente falar de padaria, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho de pão. Mas antes de eu falar do pão, amigos que estão aí, usem o aviãozinho aqui embaixo, convidem os vossos amigos para também participarem dessa conversa, para também participarem dessa brincadeira nossa aqui. Vamos lá, vamos conversar. Não esqueçam de convidar mais amigos, vamos botar mais gente nessa conversa de hoje, né? Então, comecemos falando rapidamente do pão, para colocar o pão no Brasil, e estendo o pão no Brasil, falar das padarias. Serginho, como vai? Gustavo, bem-vindo. Que gostoso tê-los aqui. O pão. Conforme o artigo consultado, conforme o historiador pesquisado, nós vamos encontrar dados que dizem que o pão tem qualquer coisa. Elô, como vai? Feige, como vai? Que o pão tem qualquer coisa entre 6 e 14 mil anos. A gente não... é difícil estabelecer exatamente quando. A gente consegue imaginar algumas coisas. O homem já estava estabelecido, já tinha parado
já estava plantando trigo e já colhia semente, esmagava e fazia um mingau com água para comer. Ele misturava. Oi, Mary, como vai? Pessoal, Mary Galante, uma das pessoas mais incríveis que eu conheço, que tem um trabalho maravilhoso de entrega de refeições no Incor. Quem puder ajudá-la, a Mary está entrando aqui, por favor, quem puder ajudá-la, deve ajudá-la. É um dos trabalhos mais bonitos que eu vi acontecer durante essa pandemia. Devemos ajudar a Mary no trabalho dela. Lacerda, bem-vindo. Então, o fato é que o homem já fazia esta papa de trigo com água e quase com certeza aconteceram duas coisas com essa papa. Coisa número 1, alguém deixou essa papa num canto e ela fermentou. Coisa número 2, essa papa um dia caiu em cima de uma pedra quente do deserto e virou pão. Então, quase com certeza, seja a fermentação, seja o processo de transformar trigo e água em pão, aconteceram por acidente. O que a gente pode falar? Os egípcios, o povo egípcio já tinha padarias e padeiros. Nós temos instalações Vivi, bem-vinda. Nós temos instalações de padarias que foram descobertas em sítios arqueológicos que seguramente têm 3.000 anos. E aqui eu tenho já uma ilustração que está numa das pirâmides. Paula Santos, bem-vindos. Que mostra a fabricação do pão. Olha lá. E o pão que os egípcios faziam nessa época é esse aqui. Ele é um antepassado da pita, ele chama lafa. Na verdade, é uma pita inchada, estão vendo? A pita, quando sai do forno, normalmente é assim. Então, um registro de 3.000 anos, a gente tem. Tereza, muito bem-vinda. Tereza, que junto com a Paula faz esse trabalho lindo que eu estava contando para vocês ao Incor. Sônia, bem-vinda, como vai? Vocês chegaram a tempo de ver. Carol, como vai? Chegando a tempo de ver a fabricação de pão pelos egípcios e o tipo de pão que era feito naquela época. Os próximos registros interessantes que a gente tem de pão são de Pompeia. Aqui é um afresco de Pompeia, né? E o que vemos aqui? Uma padaria. E eu peço que vocês atentem para esse pão aqui, para esse aqui. Estamos aqui, o padeiro distribuindo o pão, estão vendo? Está com o seu pãozinho pronto, as cestinhas ali. Por que eu peço que vocês atentem para esse pão? Porque as cinzas do vulcão cobriram um pão e o preservaram até ser escavado. Este é um pão de Pompeia, um pão que tem mais de 2.000 anos de idade e está no museu. Exatamente como a gente vê, olhem bem, no afresco. Olha lá, estão vendo o pãozinho? E aqui o bichinho preservado. Isso é uma das raridades que a gente tem e que coloca o pão há 2.000 anos atrás. Aqui, é um pão inteiro preservado, está no museu, perdão, né, do jeitinho que ele foi feito por aquele padeiro de Pompeia. Bom, o fato é que o pão foi evoluindo. Em Roma nós tínhamos padarias. Curiosamente, os grandes padeiros de Roma eram gregos, né? Foram quem levou o trabalho da fermentação e do fabrico de pão para o Império Romano, foram os gregos. Enquanto tudo isso acontecia, os árabes, já sem o Império Egípcio,
mantiveram o fabrico do pão caseiro. Você não encontra padarias no Oriente Médio nessa época. E a verdade é que com a queda do Império Romano, a padaria, o lugar de vender pão, quase que sumiu. Ele foi ressurgir só no século XII na Europa. No século XII, ou seja, no começo da Idade Média, a gente começa a ter notícia de alguns lugares que vendiam pão na Europa. Por exemplo, a gente sabe que nessa época a França, ou aquilo que viria a ser a França, já tinha 20 diferentes receitas de pão. E com uma curiosidade, o pão branco, o pão feito da melhor farinha de trigo para os ricos, o pão escuro, que era aquele que misturava a palha do trigo, a espelta e outras coisas, para os pobres. Bem, após essa rapidíssima introdução, a gente vem para o Brasil. O primeiro registro que a gente tem de pão no Brasil, eu já mostrei para vocês aqui numa live passada. Pero Vaz de Caminha, escrevendo carta para Portugal, conta que deram pão para os índios experimentarem e os índios acharam horroroso. Primeiro, os índios estavam acostumados com a farinha de mandioca. Segundo, esse pão estava na caravela. Clarinha, bem-vinda, como vai? Esse pão estava na caravela há alguns meses, sofrendo umidade. Eu diria que devia até ter algum bolorzinho já, e devia estar duro que nem pedra. Mestre Carlinhos dos Pães, falando de pão, vem o grande mestre, Paula Ferraz e Carlinhos dos Pães. Estamos com 2 mestres de pães aqui conosco hoje, que honra. Vocês 2 deviam conversar, Carlinhos e Paula, né? Vocês 2 têm muito o que falar entre vocês. Muito bem. Os índios não gostaram e fica aí o primeiro registro. Quando o Martim Afonso de Souza vem para tomar conta da nova descoberta portuguesa, ele também tinha possessões na Índia. Lacerda, bem-vindo. E o que faz Martim Afonso? Traz da Índia o trigo para o Brasil. Mas pouquíssimo se fez com o trigo no Brasil naquela época. A gente tem registro de plantações de trigo em São Vicente, chega a ter registro de algumas plantações de trigo no Nordeste, mas o uso do trigo e da farinha era insignificante. Ele começa realmente a acontecer com a vinda da família imperial para o Brasil. Com a vinda da família imperial para o Brasil, Ô Felipe, como vai? Bem-vindo, meu amigo, saudades. Com a vinda da família imperial para o Brasil, vieram padeiros franceses para cá. E esses padeiros se estabelecem no Rio. E agora eu vou começar a ler testemunhos de viajantes e escritores brasileiros falando dessa época. 1860, Debré fala o seguinte: o emprego generalizado de farinha de mandioca em lugar da farinha de trigo fazia da profissão de padeiro uma indústria de luxo no Brasil. Von Leitold e von Rango são 2 militares alemães que viajaram pelo Brasil e escreveram um livro em 1819, fala: o pão francês, o qual fora a farinha dos escravos, é o único que se encontra aqui. São, aliás, numerosos os padeiros franceses já estabelecidos há vários anos, todos remediados, alguns mesmo ricos. Segundo os cálculos que o capitão e eu fizemos, este pão francês custa aqui o dobro do que é cobrado na França ou em Hamburgo. 2 pontos importantes nesse texto dos alemães. O primeiro é mostrar que os padeiros franceses estavam aqui produzindo e ganhando dinheiro. O segundo é a primeira vez que a gente ouve a expressão pão francês, né?
É a primeira vez que a gente ouve. Quer dizer, pão francês, na verdade, não é um pão tipo francês ou um pão da França. É o pão que os franceses padeiros faziam. Vamos a Machado de Assis, 1861, Histórias da Meia-Noite. Enchiam-se os leitões e os perus para serem assados no forno da padaria de fronte. Isso é um costume que em algumas cidades do interior do Brasil, o pessoal aqui que é do interior deve saber. Chega às festas de fim de ano, você tem um peru enorme, um leitão enorme, quer assar, não cabe no teu forno. Você vai usar o forno da padaria. Você faz um acordo com o padeiro lá e usa o forno da padaria. Isso é muito comum de acontecer. Mesmo na Europa, nas vilazinhas, isso acontecia muito. Os judeus, quando faziam o chulen, né, que era feito na sexta para ser comido no sábado, ele era assado nos fornos de padaria também. Aloysio de Azevedo, 1887, O Homem. O forno do padeiro prestou-se a assar um peru, um quarto de carneiro, um leitão e um grande alguidar de arroz guarnecido de azeitonas e rodelas de linguiça. Então vocês veem que a padaria era conhecida. Nós estamos falando aqui de 1887. O que nos leva a falar da padaria mais antiga do Brasil, ainda em operação. Padaria Santa Teresa. Padaria Santa Teresa fica na Praça João Mendes, número 150. Esse é o andar térreo dela. Claro que é reformado. Thelma, muito bem-vinda. Como vai? O seu nome, na verdade, é uma homenagem à rua onde ela se localizava, porque a padroeira dos padeiros é Santa Isabel, né? Ela foi fundada em 1872 na rua Santa Isabel e em 47 mudou para a Praça João Mendes. Ela era propriedade de duas famílias de português, a família Teixeira e a família Vaz, até 1990. Atualmente é administrada pela família Maturana. Tem 2 itens no cardápio dela que... Thelma, como vai? Bem-vinda. Tem 2 itens no cardápio dela que existem desde o primeiro dia que ela funcionou, em 1872. A canja e a coxa creme. Primeiro, essa coxa creme é uma delícia. Maria Cecília, bem-vinda. Ana Chuchu, muito bem-vinda. É a Ana Maria Gonçalves, bem-vinda. A coxa creme, além de ser uma delícia, quem está em São Paulo eu recomendo experimentar, é muito importante porque a gente saber que em 1872 ela era feita. Por quê? Há uma briga enorme sobre a origem da coxinha. Há aquela lenda do filho de Dom Pedro que só comia frango, mas essa lenda caiu por terra. Muito possivelmente a coxinha foi inventada por vendedores de rua que vendiam perna de frango na saída das fábricas no começo da industrialização de São Paulo, e ela era muito cara, e eles fizeram a coxinha para substituí-la. E o fato de uma padaria ter essa receita em 1872 prova isso. A história da coxinha é longa, comprida, vem lá de Carême, na França, passa por autores portugueses e chega aqui no Brasil. E a canja, né? É uma padaria interessante, a padaria mais antiga do Brasil e merece a visita de vocês. Já em 1890 é fundada em São Paulo a padaria Família Franciulli. Eles começaram no Bexiga, foram para o Bom Retiro, como padaria 7 de setembro. Em 1960 mudaram para o Glicério e puseram o nome da família. É uma padaria pequenininha, né? Tem uma filial no Tatuapé.
É importante. Oi, Malu, oi, como vai? Luísa, como vai? Essa padaria é muito importante porque eles têm a mesma receita de pão italiano desde 1890. E eles têm um levain de mais de 100 anos. Nós, conforme a gente for falando, vocês vão ver que essa família está envolvida com outras padarias históricas de São Paulo, não só com a deles, que leva o nome da família deles. Agora a gente vai entrar nas padarias italianas. Vocês vão ver que por um tempo não foram os portugueses os donos de padaria, apesar da mais antiga ser de português, né? Mas foram os italianos. Em 1896, foi fundada na rua Rui Barbosa 121 a padaria Lucânia. Quem fundou foi Felipe Pontio. Em 1960, com o alargamento da Rui Barbosa, a padaria perdeu metade da área dela e foi assumida pela família Franciulli, aquela da padaria lá do Glicério, e mudou o nome para Padaria Italianinha Pane per Tutti. Tá aqui. É uma padaria super histórica, é uma coisa assim antológica. Vocês estão vendo uma das mais antigas da cidade, 1896. Também tem uma história com o pão italiano. Uma característica da Italianinha é que, sob encomenda, eles fazem pães italianos de 1,5 kg para festas, para você colocar um creme dentro. É uma delícia, é uma delícia. E fora o pão, eles têm os antipastos dele. Os antipastos da Italianinha, embora quase todas as padarias italianas de São Paulo tenham, os da Italianinha são únicos. A sardela, que já contei para vocês, é uma invenção paulistana, e a alicella, essa é italiana, e todos os outros antipastos são uma coisa do outro mundo. Eles também têm um pão italiano que é recheado de linguiça, berinjela, azeitona e tomate seco. É comer e morrer. É comer e morrer. Aí, ó. Muito bem. E nós saímos da Italianinha para uma padaria que foi fundada no ano seguinte à Italianinha. Na rua 14 de Julho foi fundada a padaria 14 de Julho, em 1897. Ela foi fundada por um italiano chamado Raffaele Franciulli. Aliás, é muito curiosa a história dele. Ele é primo dos Franciulli lá da outra padaria. Ele veio para o Brasil para ser mecânico de automóveis. Oi, Prica, bem-vinda. Ele era um bom mecânico de automóveis na Itália, veio para o Brasil e ele descobriu uma coisa horrível. Tinha tão pouco automóvel no Brasil. Mestre Jair, nosso mestre dos queijos. Estamos falando de pães, nada melhor do que um mestre de queijos entrando e nos acompanhando. O seu Rafael descobre que não vale a pena ser mecânico, porque não tem carro para consertar aqui, e abre uma padaria, né? Põe o nome da rua, 14 de julho. Hoje está na 4ª geração, o neto dele, o Alexandre, é que cuida da padaria. Ao lado da padaria, ele abriu uma pequena cantina que tem uma comida barata e deliciosa, né? E faz, por exemplo, uma lasanha de pão italiano, faz o frolà. Vocês sabem o que é frolà? É esse pão aqui. Olha que pão gostoso. É um pão recheado de queijo e carnes. Frolà.
Mas a 14 de julho tem uma coisa que a torna única entre as padarias italianas. Única. O melhor canolo ou os canoli de São Paulo. Não tem canoli igual ao de São Paulo. Ao da 14 de julho. Perdão, amigos. Léo, bem-vindo, como vai? Talvez os canoli daquele senhor que vende ambulante ali no estádio do Juventus possam se igualar, mas não há canoli igual ao da 14 de julho. É uma coisa do outro mundo. E aí nós vamos dar um salto para 1912, na Moca. O seu Raffaele Carillo veio ao Brasil para abrir uma importação de vinhos. Léo, como vai? Ele era um degustador de vinho e chegou aqui, ao invés de importar vinho, ele achou melhor pegar os 3 irmãos dele e abrir no Belenzinho uma padaria. Ele ficou lá até 1917. Aí ele mudou para a Rua Padre Adelino até 1980 e mudou agora para a Rua Demetério Ribeiro 45A, na Moca, que é onde eles estão. Hoje estão os bisnetos dele, estão à frente dessa e de outras padarias da família que tem outros nomes. É uma padaria que não tem nenhum grande destaque, faz bons pães, aliás, ótimos pães, né? Mas é uma das veteranas da cidade, 1912. No ano seguinte, 1913, na Rua São Domingos, morava a família Albanese. E o decano da família, o seu Domênico, resolveu abrir na casa da família uma padaria, está aqui. E abre a São Domingos. É outro lugar cujo levain tem miseráveis 90 anos. Os fornos da padaria ainda são da época que ela foi inaugurada. E eles abriram a padaria e moravam aqui em cima, como até hoje mora a família. Aqui do lado houve por um tempo uma loja de sanduíche e tal. Hoje a área de produção da padaria tá aqui dentro. Bom, se tem algo que a São Domingos é uma especialista e campeã mundial, é o tórtano, o pão de linguiça. Olha que beleza que é o pão de linguiça, também chamado de casatiello, tórtano ou casatiello. Todas as padarias italianas de São Paulo fazem pão de linguiça, todas, mas nenhuma faz como a São Domingos. Ela tem esse formato redondo porque ela é um prato típico da Páscoa, e eles fizeram o pão redondo para lembrar a coroa de Cristo. Uma outra história muito curiosa envolve a Cinderela. O primeiro conto de Cinderela foi escrito por um autor italiano chamado Giambattista Basile. E o Giambattista Basile escreve La Gata Cenerentola, né? A gata cheia de cinzas. Inclusive os irmãos Grimm e Perrault falam que se inspiraram no conto dele para escrever as suas Cinderelas. O conto dele era algo violento. Quando a Cinderela finalmente casa com o príncipe, ela volta para a casa da madrasta má com uma arca cheia de ouro, e abre a arca e pede para a madrasta olhar, e quando a madrasta enfia a cabeça lá, ela fecha a tampa da arca e mata a madrasta. Outros tempos, outras histórias. Mas tem uma frase na história que é quando a Cinderela acorda depois do baile, no dia seguinte, num porre danado,
e ela pergunta da onde vieram tantas casatielhas. Provavelmente era a época de Páscoa e a cozinha está cheia de pães de linguiça. Então, fica mais essa historinha para vocês. Em 1913, na Praça Silvio Romero, 112, surge a padaria Lisboa. Provavelmente depois da Santa Teresa, a mais antiga padaria de portugueses no Brasil. Faz bons pães, mas o destaque dela são os beirutes. Claro, você tem que ir até o Tatuapé para comer, mas olha que lista gostosa de beirutes. Beirute a Porto, Beirute a Coimbra, ao Faro, a Lisboa, Alentejo, Chaves, Cascais, Lisboa Especial, filé mignon, queijo, presunto, ovo, bacon, alface, tomate e maionese. 45 conto, preços de hoje. Tem o Sagres, que é vegetariano, Nazaré, Setúbal, Leiria, todos com nomes. Enfim, é uma coleção. AgroShow, Guiba, bem-vindos. Prazer em tê-los aqui. É uma coleção de beirutes que vale muito a pena conhecer. Se vocês estiverem lá pelo Tatuapé, dá uma paradinha na Lisboa, Praça Silvio Romero, e vão conhecer os beirutes dele. Esse Lisboa Especial, apesar de absurdamente caro, é absurdamente gostoso. Quando eu fui olhar o cardápio da padaria, eu fotografei um negócio que é uma das coisas que mais me intriga em padarias em São Paulo. Aliás, no Brasil, porque no Brasil inteiro é assim. Olha isso. Misto frio, R$13,40. Misto quente, R$14,40. Bauru, R$14,90. O que nós estamos falando? Que um sanduíche de pão, presunto e queijo é R$13,40. Para aplicar um pouquinho de calor nele, o padeiro nos cobra R$14,40. E para pôr 2 rodelas de tomate lá dentro, ele cobra mais 50 centavos. Se vocês pensarem no preço do quilo do tomate, o que nos leva ao preço de mais ou menos R$1 por tomate, R$1 e pouco, esse danado por 2 fatias de tomate está nos cobrando o preço de 2 a 3 tomates. É o tomate mais caro do planeta que você come, é o que vem dentro do Bauru. Isso é algo que me intrigou a vida inteira. Eu fico louco com isso aí. Mas, enfim, é assim que é, é assim que é. Rubem, Coisas de Valéry, bem-vindos, prazer em tê-los aqui. Amigos, enquanto vocês vão entrando, por favor, usem o aviãozinho aí embaixo para convidar mais amigos para participarem da nossa conversa. Nós estamos com uma audiência boa, vamos aumentá-la. Então fica aqui meu protesto. R$1 para esquentar um sanduíche e 50 centavos por 2 rodelas de tomate. É um absurdo, é um lucro de mais de 200% no sanduíche, né? Abaixo o preço da rodela. Eu adoro Bauru de padaria, adoro. Mas cada vez que eu penso que eu estou pagando por 2 rodelas o preço de 2 ou 3 tomates, eu fico louco. Mas enfim, é assim que é assim que é. E eis que em 1914 surge na rua 13 de Maio uma das padarias mais famosas de São Paulo, a Basilicata. Mayumi, como vai? Bem-vinda, saudades. Olhem a Basilicata. Esta é uma padaria italiana de respeito, de muito respeito. A Basilicata está no mesmo endereço e na mesma família Ponzi, o fundador foi o Felipe Ponzi. Ela compete com a São Domingos pela qualidade do melhor pão italiano de São Paulo. E em 2017, eles no segundo andar, onde inicialmente morava a família, eles abriram uma pequena tratoria que atende
com uma qualidade e um serviço diferenciados, mas realmente diferenciados. Vale a pena conhecer. Ok? Eu tenho que dizer a vocês que a Basilicata hoje, mais do que uma padaria, salve Antônio Carlos, mais um mestre do pão entrando aqui. Hoje estamos com 3 mestres do pão, Carlinho dos Pães, Paula Ferraz e mestre Antônio Carlos. Vitor, bem-vindo. Sirlene, bem-vinda. Puxa, hoje tem um monte de gente interessante entrando. Olhem o tamanho da indústria de pães da Basilicata hoje. Fabricação de alguma coisa como 7.000 unidades por fornada. Eles chegam a fazer 2 fornadas, são 14.000 unidades. Não é brincadeira, gente. Basilicata hoje é uma verdadeira indústria, mas que mantém a qualidade na padaria da 13 de Maio. É um lugar que merece a nossa visita. Pulamos para 1956, Rua Santa Efigênia, Rua dos Eletrônicos. Mas imagine, naquela época, o seu Mário Amorim abriu a padaria Santa Efigênia. Só por vocês saberem, Antonello, muito bem-vindo. Vitor Hugo, muito bem-vindo. Só para vocês saberem, o meu avô materno, ele tinha uma loja de peles na Santa Efigênia. Meu avô materno vendia peles, vendia Vison, essas coisas que hoje é condenada mortalmente, mas ele viveu disso. A Santa Efigênia tinha outro desenho, outra característica. Os filhos do seu Mário hoje dirigem a padaria e tem uma filial, aliás, uma filial muito conhecida lá no Copan, né? Japa, bem-vindo! E a especialidade da Santa Efigênia é uma coisa que tem em toda a padaria, mas que a Santa Efigênia faz melhor do que ninguém. Os petit fours. Ideo-san, bem-vindo! Ideo-san, entra o Ideo-san, meu grande amigo Ideo, que prazer ter você assistindo as coisas aqui. Tá aqui, ó. Olha, os petit fours da padaria Santa Efigênia. Se você não quiser ir na Santa Efigênia, você pode ir lá no Copan. Mas é realmente uma especialista em petit fours, que merece ser conhecida. E agora eu quero falar de uma padaria que não é propriamente histórica, mas merece o seu lugar na nossa live. Em 1968, 4 amigos fundaram na Vila Prudente a Cepan, essa padaria de esquina, que é uma padaria bem cara de padaria paulistana. Vocês podem ver que ela é decorada toda a parede com caco de cerâmica, que era uma coisa comum na época. E Cepan não tem nada a ver com pão. Cepan é Centro Escolar Profissionalizante, tal. Era a escola onde os 4 amigos estudaram. Bom, essa padariazinha deles cresceu um pouquinho e hoje ela é isso aqui. É a maior padaria do Brasil. A Cepan, dos 60 metros quadrados iniciais, hoje ela tem 2.500 metros. É a maior padaria do Brasil. Atrás dela fica a Village, que é a indústria deles que faz chocolates, panetones, bolos, tortas. Enfim, vende não só para eles, como para supermercados e até exportam. A Cepan virou uma potência na cidade de São Paulo. Como curiosidade, é ir lá para ver o que é uma padaria que tem 2.500 metros quadrados. É algo que merece ser conhecido. Muita gente diz que as pizzas da Cepan são melhores
que as de muitas pizzarias. Não tenho certeza, já experimentei, ela é muito boa, possivelmente melhor do que algumas pizzarias que eu já fui. Não sei se é um pouco de exagero pessoal, mas o fato é que nos finais de semana, a área dela de refeições, que é gigantesca, como vocês podem imaginar, lota de gente que vai lá comer pizza. E pizza. E agora que a gente chegou na década de 60, não tem mais graça falar de padaria, né? Padaria histórica, se vocês considerarem que as padarias mais antigas estão indo para 150 anos, falar de padarias de apenas 40, 50 anos seria estranho. Então, eu resolvi falar para vocês das padarias étnicas de São Paulo, aquelas que produzem especialidades ligadas a determinados grupos. Nós vamos começar pelas judaicas. No Bom Retiro existe o Emporium Brasil-Israel, a antiga Casa Menorá. É um empório, uma mercearia que tem mais de 60 anos de idade, estão lá no Bom Retiro há um tempão, né? E vende especialidades judaicas, como a halá, o bagel, ou o begala, eu vou explicar para vocês, pão de cebola, pão preto, um monte de ingredientes. E os judeus de São Paulo são unânimes em dizer que o pepino em conserva dele é o melhor pepino em conserva da cidade. Fora isso, eles têm língua defumada, pastrame, tudo feito lá. O pastrame é uma receita de um senhor lendário que teve no Bom Retiro, o senhor Sturman. Ele fazia o pastrame e vendia para a Casa Menorá, vendia para Zilana, aqui em Higienópolis. E ele mudou-se para Israel, ele estava muito velhinho, mas a receita ficou lá com a Casa Menorá. E eu vou dar só uma rápida faladinha. Essa é uma foto típica da Casa Menorá, algo que você pode comer lá em loco. Um bagel, herring e o famoso pepino em conserva. Vale a pena. Fazem halás ótimos, diga-se de passagem, estou colocando no blog, assim que terminar a nossa conversa aqui, as receitas de bagel, de halá e outras receitas que a gente citou aqui e vão estar lá no blog, tá? Assim vocês podem, veja, fazer um bagel não é exatamente uma coisa fácil, é uma massa que primeiro é cozida, depois é assada, né? Mas por que não tentar? E nós estamos com 3 mestres padeiros nos assistindo aqui. A gente pode depois pedir para eles darem a opinião deles sobre a questão de fazer o bagel. O bagel é um furo que vem com pão em volta. Os padeiros judeus sempre dizem que o que eles vendem é o furo, o pão é o brinde, né? Curiosamente, existe em Moema a mais antiga e única fábrica de bagels do Brasil, a Bagel Factory, na Avenida Moema. Ah, sim, me esqueci, o Empório Brasil fica na Rua Guarani, 114, no Bom Retiro. A Bagel Factory é uma fábrica de bagels que existe desde 1996, fica na Avenida Moema. Eu adoro esse enorme bagel que tem pendurado na frente dela. Eles fazem bagel de todo jeito, vende o bagel fresco, congelado, pré-cozido e congelado, e tem excelentes sanduíches no local. Quando você quiser um bagel e achar muito difícil fazê-lo, você pode tentar conhecer, olha, os bagels recheados na tradição das delis judaicas, com pastrame, com rosbife, né? Que mais? Salgados, enfim. Eles realmente têm uma boa seleção. Eu peguei só para dar uma amostra para vocês. Fazem bagels com todo tipo de coisa. E o Milton está dizendo para a gente que o sanduíche de metro deles é ótimo. Eu nem sabia, Milton,
que a Bagel Factory fazia sanduíche de metro. Acabei de aprender, né? Fazem um bagel com presunto de Parma, fazem o croque madame com bagel, que é uma delícia. O croque madame deles com bagel é um negócio interessantíssimo. Então, vocês ficam sabendo que temos uma fábrica de bagel em São Paulo. Agora vamos passar para as padarias asiáticas. Uma das padarias asiáticas que eu mais gosto de São Paulo é a Mooncake Bakery, que o pessoal também chama de padaria chinesa. Mas é bom não chamá-la porque existe uma padaria chinesa também na Liberdade, tá? Então é melhor chamá-la pelo nome mesmo, Mooncake Bakery. Ela fica na Rua Fagundes, 220, é uma travessinha da Galvão Bueno, e ela fica... Oi, Hilário, como vai? Bem-vindo. E ela fica na entrada de uma vilinha cheia de casas coloridas, é um lugar muito bonito. O Mooncake, o bolinho de lua, ele é uma tradição chinesa do Festival da Lua. O Festival da Lua celebra a chegada do outono. Na verdade, ele é quase como se fosse um bolo dentro de um bolo. Oi, Gabriela, bem-vinda. Prazer em tê-la aqui. Né? Então, o que eles fazem? A massa, via de regra, é de chá verde. E aí você tem recheios do segundo bolo, o bolo que vai dentro do bolo, chá verde, ameixa, nozes, creme de ovo. Esse aqui é um típico mooncake. Olha que coisa bonita, além de deliciosa. Fora isso, eles fazem o meron pan, um pão de melão, o carepan, o pão com carne e curry. É um lugar interessantíssimo, interessantíssimo, vale a pena vocês conhecerem, tá? Ficando nas asiáticas, a Carol está dizendo que o problema do mooncake é que ele tem pouco açúcar, é verdade. Mas o saborzinho do chá verde com recheio dentro é uma delícia. A gente vai para uma padaria coreana chamada Bela Pan, Rua Prates 547, Bom Retiro. É um lugar confortabilíssimo, umas poltronas deliciosas, um Wi-Fi que funciona de verdade. Olha só, essa é a mesa central deles. Você vai lá, se serve e paga na saída. E eles têm uma especialidade que é o Bom Pan. O Bom Pan é um bolinho de café com recheio de requeijão. Sidney Nini, bem-vindo. Como vai? Muito bem-vindo. Falando de coisas aqui que você não pode comer, Sidney. Coisas bem doces, infelizmente. E tem uma segunda padaria coreana que está na Rua Silva Pinto, no Bom Retiro, e abriu agora uma filial na Jurupis, a Joa Artisan Bakery. Esse daqui é o pãozinho de feijão azuki. É um pão para crianças. Ele é muito recomendado para crianças. Ele tem pouquíssimo açúcar e é uma massa de pão misturada com feijão azuki. E eles fazem com esses formatos divertidíssimos aqui para atrair as crianças. É muito interessante. Então, a Joa, na verdade, é porque a dona chama Joan, né? Rua Silva Pinto, 379, Jurupis, 421. Interessante. Essa padaria da Joa, ela tem também uma linha de pães, chamemos assim, ocidentais, todos artesanais, todos que usam levain e longa fermentação. É um lugar que você pode comer coisas interessantes. Mas o mais interessante para mim ainda é o pãozinho de feijão azuki. Eu acho uma gracinha. Ideias para os nossos mestres padeiros que estão assistindo aqui. E a Mayumi está dizendo que o Apaman é um personagem de animação japonesa. Pronto. Então, apresento a vocês o Apaman, cuja carinha vai nos bolinhos de feijão azuki. Agora vocês já sabem que isso tem nome, chama Apaman.
Mayumi, muito obrigado. Informação importante. E da coreana, nós vamos para a padaria japonesa. Bakery Itiriki, na Rua dos Estudantes. Entre as orientais, a mais antiga, é de 2000. A curiosidade é que todas as coisas ficam expostas. Você pega um pegador desse, se serve e paga na saída. Carepan, né, o pão com frango, legumes e curry. O pão trança, que leva presunto, azeitonas, calabresa e bacon com ovo. É um breakfast completo dentro do pão. E eles têm o suco pobá, que é um suco de frutas, que você pode ser melão, chá verde, chá preto, suco de inhame, interessantíssimo suco de inhame, ou frutas com leite, e vão bolinhas de sagu dentro dele. Olha que interessante esse suco, chama pobá. Olha que interessante. Vale a pena experimentar esse suco, é muito gostoso. Quer dizer, a brincadeira que esse suco faz com as texturas na tua boca é muito curiosa, muito curiosa. E da Alemanha, nós vamos para um ex-aliado da Alemanha na Segunda Guerra, da japonesa, nós vamos para os alemães. A rede Das Brot traz receitas de pães alemães incríveis. Eles têm lojas. Silvia, muito bem-vinda, que bom que você está aqui. Tem lojas em Moema, na Aclimação, na Cidade de Jardim. O bretzel deles, esse aqui é o bretzel mais parecido com o da Alemanha que eu já comi. O pão preto deles, inclusive eles fazem um pão preto integral maravilhoso. O pão de abóbora, o pãozinho da fazenda não está aqui na foto, mas é um pãozinho francês rústico. É delicioso, delicioso. Recomendo vocês conhecerem o jeito alemão de fazer pão. E da Alemanha a gente vai para a Áustria. Eu quero saber como que vocês encarariam entrar numa padaria e ver uma vitrine assim. Uma vitrine refrigerada assim, ó. Vou passar lenta em slow motion. Essa é uma padaria austríaca que fica na Vieira de Moraes, 837. Estelinha, bem-vinda. Chama Confeitaria Cristina. Na verdade, ela é uma padaria-confeitaria, né? Bem ao estilo austríaco. Ela foi montada em 1972 por Johann Kornfeller e hoje é tocada pelos netos dele. Claro, o forte da casa é o Sachertorte. Eles fazem strudel de maçã, de pera, de ricota e um strudel de repolho e bacon que é interessantíssimo. Eles também fazem o sonho alemão, que na Alemanha é conhecido como Krapfen, e que ao invés de ser recheado com creme de confeiteiro, é recheado com geleias, em geral geleia de damasco. E os sonhos na Alemanha, o Krapfen, eles são feitos para o ano novo. E se faz uma brincadeira muito gozada. Quando você faz uma fornada de sonhos e você abre para rechear com a geleia, num deles você põe geleia misturada com mostarda bem forte. E aí serve, e o sorteado pela mostarda, né, vai ter um ano feliz. A ideia é que ele terá um ano feliz. Eles têm um outro docinho que é feito para o Natal, que chama Speculatius. Olha que bonitinho, são biscoitinhos de uma massa doce em que vão muitas especiarias, vai canela, vai cravo, vai noz moscada, vai uma pitada de pimenta do reino. É uma delícia esses bolinhos, uma delícia. Coisa gostosa.
Aí, franceses. Bom, nós estamos cheios de padeiros franceses. A minha preferida ainda é a Jules L'Art du Pain. Afonso Braz, Alain Napurus, são as padarias do chefe Pascal Abdi. O carro-chefe ainda é a baguete, né? Eles fazem um bom pão rústico, eles fazem um pão 100% com cacau, que eu, aliás, já fiz essa receita, já postei, inclusive, ele me deu, né? Enfim, e fora isso, o chefe Pascoal faz embutidos em casa, faz a copa, o pernil, o lombo, o bacon, a pancetta. Então é um lugar interessantíssimo. Mas o croissant dele é o campeão mundial. Cabelo! A Lúcia está dizendo que é a melhor baguete. Eu também acho, Lúcia. E o croissant é único, é maravilhoso. O nosso tempo, para variar, está acabando e eu quero contar para vocês do secretíssimo ranking permanente. Oh, meu Deus! Vira para eu. Ranking permanente da canoa na chapa. Eu e 2 amigos, há 10 anos, mantemos um ranking permanente de canoa na chapa. Funciona assim, um de nós vai em alguma padaria e pede uma canoa na chapa. O regulamento diz que você não pode dar instrução nenhuma, você só tem que pedir uma canoa na chapa. A Gerbeau, claro que eu lembro da Gerbeau, como que não é do meu tempo? Eu lembro da Gerbeau, sim, eu era criança, mas lembro da Gerbeau, Clarinha. E era uma ótima doceria. Bom, voltando aqui, você só pode pedir o pão na chapa, não pode dar instrução nenhuma. E aí ele vem e a gente dá uma nota de 0 a 5. Como eu contei, faz 10 anos que a gente tem esse ranking. Pelos nossos apontamentos, nós já visitamos mais de 200 padarias. Nesse momento, a posição do nosso ranking do pão da canoa na chapa, em que a gente analisa aspectos como a quantidade e a qualidade da manteiga, quanto que ela foi chapeada de um lado, e se ele chapeou o lado externo do pão, né? Tudo isso é analisado. A campeã, nos últimos tempos, até começar a pandemia, era a La Plaza, na Praça Irmãos Carma. Em segundo lugar, estava a Casa Blanca, na Giovanni Gronchi. Em terceiro lugar, a Lisboa, de que falamos aqui, lá na Praça Silvio Romero. E em quarto lugar, a Queluz, na Rua Curuçá, na Vila Maria. Então, esses são as 4 maiores notas do nosso ranking permanente. E assim, cada um de nós vai num lugar, dá uma nota. Se a nota é muito alta, né, se você acha que o lugar é candidato a primeiro lugar, a gente pede para que um dos outros 2 dê uma visitada e dê uma nota. Quer dizer, para a gente pôr uma em primeiro lugar, tem que ter uma rechecagem. De resto, a gente vai dando. Como eu falei, é uma brincadeira que a gente mantém há quase 10 anos. São mais de 200 padarias visitadas e esse é o ranking atual. A Praça Irmãos Carma fica na Avenida Sumaré, para quem não sabe. Bom, lá se foi nosso tempo, gente. Falamos das padarias. Terminando a nossa live aqui, coloco no blog as receitas do bagel, da halá e de outros acepipes de padaria que a gente comentou aqui, para que vocês brinquem de fazer em casa. Isso é muito gostoso. Fazer pão é uma coisa gostosa e divertida. Não é à toa que o pão é o alimento mais citado na Bíblia. Também estarei postando os ingredientes e utensílios para que a gente se encontre no domingo para fazer a nossa canoa inglesa e o nosso chocolate geladíssimo muito especial. Conto com a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver uma sugestão, o Instagram vai tirar a gente do ar já. Me escreva lá no portal ou me escreva por aqui. Quem quiser dar uma sugestão para a conversa da semana que vem, sou todo ouvidos.
Se não, bolarei um tema e a gente se encontra. Foi um prazer tê-los aqui, adorei ter essa conversa, falar das nossas históricas e deliciosas padarias. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, como eu gostei de me preparar para essa conversa. Sim, passou muito rápido, eu também acho, Elô, que pena. Mas a gente se vê na semana que vem com mais um assunto interessante. Fiquem em casa, fiquem com Deus, cuidem-se. A gente se vê domingo no Nós na Cozinha ou quarta que vem aqui no Era Uma Vez. Beijão para vocês. Tchau. Empórios. Boa, Luísa, entrou no fizinho. Boa. Empórios pode ser uma pedida. Beijão. Tchau. Fiquem com Deus.